Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa terceira live sobre a igreja. Nessa live nós estamos vamos trabalhar sobre a família. E o padre já está chegando aqui, vou convidá-lo. É um tema muito pertinente quando se trata de família e nós precisamos trabalhar. Boa noite. Muita chuva, muita chuva. Boa noite, padre. Benção. Boa noite, Deus abençoe, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Com o senhor? Graças a Deus, tudo bem também. Tá bom. O pessoal vai chegando. No dia que o pessoal vai chegando, eu vou dando alguns avisos aqui. Depois da nossa live aqui, eu vou fazer uma live curta só para revelar lá quem ganhou lá o sorteio do livro que eu coloquei no feed. O pessoal que quer participar não estava sabendo, só depois da live lá, tem uns 10 minutinhos para o pessoal participar lá. O livro é o livro A Vida Intelectual, do padre Sertilange, que é o primeiro livro que nós vamos trabalhar no nosso grupo de estudo. Então, pensando em quem está estudando no grupo de estudo e também no pessoal que quer começar a estudar. Então, padre, antes que a gente comece, o senhor poderia fazer uma pequena apresentação do senhor, tanto para os seus seguidores quanto para os que vêm através de mim aqui. Muito bem. Boa noite, Alisson. Boa noite a todo mundo que está chegando aí para esse nosso momento, essa live que você me convidou para fazer. Já aconteceram outras, né? Então tenho alegria em participar nessa noite de segunda-feira. Eu sou o padre João Vitor, tenho 3 anos de sacerdócio, sou padre da nossa diocese de Leopoldina, padre da paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos, em Itamaraty de Minas, e estou vigário também na paróquia Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Cataguases. Me despedindo lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário, né? A paróquia vai acolher um novo vigário e eu vou continuar o trabalho aqui na paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos, em Itamaraty. E sou padre, então, há 3 anos, celebrei no último mês de outubro, 3 anos de sacerdócio, servindo a igreja, de maneira especial a nossa diocese de Leopoldina. Pessoal que está chegando, tem um aviãozinho no canto da tela aí. Espalha essa live, pessoal vir também chegar aqui conversar com a gente, participar dessa live. E vamos usar o esquema da plataforma, né? Quanto mais você curtir essa live, mais o Instagram entende que você está recomendando a live para mais pessoas. Então, curta aí, comente, para que mais pessoas entrem conosco aqui. Padre, o nosso tema é a igreja e o amor nas famílias. É um tema interessante e importante. Nós estamos num tempo em que, por causa da pandemia, muitas pessoas se viram tendo que conviver com a sua família de forma mais tempo em casa. E muitos ficaram meio sem entender essa dinâmica, porque saíam de casa, trabalhavam, chegavam somente à noite, muitos perderam emprego em muitas situações novas. E aí as pessoas se viram numa realidade diferente do que elas viveram até o momento. E aí nós poderíamos começar com uma pergunta que pode nos nortear neste início, né? O que é uma família cristã? Muito bem. A família cristã, né? Nós estamos tratando aqui sobre essa questão do amor na família e a igreja que olha, né, com cuidado, né, para essa instituição que é a família. Essa família, ela é composta de um homem, uma mulher e os seus filhos, né? Nós podemos recordar aqui o livro do Gênesis, né? Qual é a base para falarmos de família na igreja? A base é bíblica, né? O livro do Gênesis. Lá o capítulo 2º do livro do Gênesis tem o relato da criação e lá Deus cria o homem, né, a sua imagem, e depois o homem vive uma espécie de solidão e ele então cria a mulher para que o homem não fique só. Então ali começa, né, essa instituição familiar que nós vamos tratar aqui hoje.
Então, a família para a igreja, ela está baseada no contexto bíblico, no livro do Gênesis, lá desde o relato da criação. Então, quando Deus criou todas as coisas, ele cria também o homem vive essa espécie de solidão, porque ele não se identifica com os animais, não se identifica com as plantas, e eu estou trazendo isso que eu acho isso muito bonito e muito poético, né? Do ponto de vista criacional, e o homem vive essa solidão porque ele não encontra correspondência. Então, Deus provoca um sono profundo no homem, porque o homem não é criador, o homem é criatura, e da costela do homem, então, Deus faz a mulher. A mulher como companheira, a mulher como aquela que estará ali ao lado do homem. E quando o homem acorda daquele sono profundo, ele reconhece, né, a mulher como uma parte de si mesma, né, de si mesmo, como um complemento. Né? E ele diz, né, eu me recordo muito bem do texto bíblico, que eu trabalho isso muito com os casais da paróquia, né? Ele fala, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, o homem encontra na mulher a sua correspondência, né? Ele não se sente só. Isso é muito bonito, né? Porque dá, desde a criação, essa noção de completude. O homem completa a mulher completa o homem, para que ninguém viva só. E a partir de então, né, a gente pode tratar, né, de família do ponto de vista da fé, né, nessa perspectiva. O homem que deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, né, e eles se tornam uma só carne, também como nos diz a palavra de Deus. O fato de Adão ter dado nome para os outros animais na criação revela um ato de superioridade. Deus faz todos os animais passarem diante de Adão e ele vai nomeando. Esse é o nome. Ele tem domínio, é claro. Isso. Ele é um senhor mesmo, né? Domínio, essa palavra do latim senhor, né? Dominus. Ele tem o senhorio sobre os outros animais. Só que com a mulher é o contrário. Ele não tem domínio. Ele tem igualdade, justamente por essa ideia do lado, né? De nascer do lado, a mulher nascer do lado do homem, a ideia de uma completude, mas que caminham juntos. Igualdade, né? Igualdade. São criados, né? Isso. E na última live eu até falei isso, que a igreja, ela nasce do lado também do Cristo. Né? Assim como a mulher nasce, né? A igreja como a esposa de Cristo, a mulher também. E essa ideia de caminhar juntos. Hoje em dia, existe uma tendência da pessoa valorizar-se muito em detrimento do outro. Né? A ideia do amor próprio, ela foi um pouco desconfigurada. Essa ideia de eu preciso me amar, me cuidar, fazer o que é melhor para mim para poder servir melhor ao outro, para poder estar à disposição do outro, isso perdeu um pouco, parece que foi desconectado. Hoje as pessoas, elas valorizam o amor próprio justamente para não se abrir ao amor a outra pessoa. Porque o amor tem os seus riscos, né? Amar o outro, esse amor doação que você já traz aí nesse início, ele é um amor que eu começo a abrir mão de mim mesmo para o bem do outro. Amar o outro é querer o bem do outro. E isso é uma forma de ir matando o amor que tem em nós e, consequentemente, o amor a Deus também, de forma muito sutil. E uma pergunta que surgiu na caixinha para essa live foi justamente sobre a fecundidade do amor. Assim, se o amor é tão fecundo, né, o amor de Deus, por exemplo, né, na explicação da Santíssima Trindade, assim, de forma analógica, o Santo Agostinho vai dizer que o amor do pai e do filho, o fato de o pai amar o filho amar o pai, isso faz proceder o Espírito Santo, que é o amor. O amor, então, ele dá frutos, né? Por que esse amor que é frutuoso, né, nós sabemos disso, isso acontece na realização do matrimônio, por que tantos casais se fecham à vida, se fecham aos filhos, como se os filhos fossem justamente impedi-los de alguma coisa nesse sentido e até impedi-los de um certo amor? Tá, é muita coisa, né? Mas vamos lá, eu acho que a primeira coisa, o Alisson, é a gente entender que amor é esse que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando
do amor entre um casal jovem, namorados, que estão ali empolgados com o relacionamento e dizem de maneira muito fácil um eu te amo um para o outro. Não é um amor do prazer, não é um amor da amizade, né? É um amor que o próprio Cristo revela para nós, né? É o amor entre Cristo e a igreja, né? É o amor doação, o amor capaz de oferecer a nossa vida. Então, este amor que nós estamos falando aqui, a igreja e o amor nas famílias, não é um amor sentimento, é um amor decisão. Então, ele só é fecundo quando eu decido, de fato, amar o outro e coloco o outro em prioridade na minha vida. Amar o outro e oferecer este amor ao outro consome a minha vida e me faz feliz, né? Então, o amor entre o marido e a mulher, entre a família, é este amor de oferta, de doação, de deixar-se consumir. Então, ele é fecundo quando se compreende que amor é esse, né? Nós podemos pensar assim, por que tantos casais... Se eu fugir da pergunta, a gente volta nela depois. Sim. É que eu estou pensando muita coisa aqui. Mas nós podemos pensar assim, por que tantos casais se divorciam, né? Então, acabou o amor? Nós podíamos pensar isso. O amor acaba? Então, este amor que nós estamos tratando aqui, ele não acaba. Porque ele é um amor decisão. A cada dia eu preciso me decidir a amar. Olha, eu sou padre, eu não vou me casar. Você é leigo, você vai se casar, né? Mas eu, na minha vocação, eu todos os dias preciso decidir amar. Amar o meu povo, amar o meu ministério, amar o meu exercício, né? De repetir as coisas, né? De fazer sempre as mesmas coisas. Eu preciso de amar isso que eu faço. O marido e a esposa nessa mesma relação. Se não houver essa decisão diária, né? Não é que o amor acabou, é que ambos não decidiram viver este amor único e verdadeiro que nós estamos tratando aqui. E aí ele não é fecundo. Ele só é fecundo se o casal, se as pessoas estiverem abertas a essa graça, né? De oferecer a sua vida para amar o outro e oferecer este amor ao outro, realizando-se a si mesmo, né? Então, este amor é fecundo, né? A família, né? O homem e a mulher, quando se casam, o projeto de ter filhos não é um amor a si mesmo, né? Primeiro é um amor ao projeto de Deus, né? Que é a família. Depois é amor ao outro também. A fecundidade está ligada a essa relação, né? Eu falava no início, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Amar, do ponto de vista do sacramento matrimonial, é esta unidade, esta união que racionalmente nós não conseguimos conceber. Mas se nós olharmos do ponto de vista da fé, este amor único e verdadeiro, amor de decisão, né, é capaz de nos fazer fecundos nesse sentido, né? Eu estou comparando o meu sacerdócio, porque claro que não é a mesma coisa, né, mas de certo modo o sacerdócio precisa experimentar esse amor fecundo na vocação sacerdotal, né? Então eu acho que existem três coisas, né, muito importantes para a gente pensar hoje, né? Eu estava pensando isso aqui quando você fazia a pergunta, que eu acho que são três raízes que agravam os problemas familiares no mundo de hoje. Primeiro, eu queria falar uma outra coisa. No ano de 1981, eu anotei aqui para não esquecer, há 40 anos atrás, o Papa João Paulo II escreveu um documento importantíssimo na igreja sobre a família, que chama Familiares Consórcio. Há 40 anos atrás. E há 40 anos atrás, o Papa dizia assim, a família é alvo de inúmeras forças que a destroem. Então, há 40 anos atrás. Isso não é um problema da modernidade, isso é um problema do ser humano. Porque às vezes a gente pensa assim, hoje tem tanto divórcio porque o mundo é outro mundo. Não é verdade. Isso é uma desculpa que a gente arruma, né? Há 40 anos o Papa já dizia isso. A família é alvo de inúmeras forças que a destroem. Que forças são essas? São inúmeras. Eu vou trazer três aqui, porque você já trouxe uma na sua pergunta. Então, primeiro é a cultura individualista. Eu pensar em mim mesmo, né? A vida girar em torno de mim. Se eu casei e eu gosto de futebol, eu nunca posso abrir mão do meu futebol para satisfazer a felicidade da minha esposa, que é ir ao cinema, por exemplo. Então, não existe negociação. É sempre a vontade de uma pessoa só, né? Uma cultura individualista. Depois,
a cultura do provisório, né? Do descartável. Tudo é fácil, a gente troca. A gente troca de celular, a gente troca de carro, a gente troca a fachada da casa da gente, a gente troca de cor, a gente troca de tudo. Nós estamos num mundo que usou, a gente joga fora. Então, é tudo muito fácil, né? A internet, você dá um clique, daí a 2 dias a encomenda chega na sua casa. Então, essa cultura do provisório, que exige de nós um olhar para além de nós mesmos. Porque senão nós vamos nos perder no meio disso tudo, né? A cultura individualista e o provisório, a todo momento, tentam roubar a nossa atenção, né? Roubar esse olhar comunitário que a igreja nos convida a vivenciar, que a palavra de Deus nos convida a vivenciar. E, por fim, acho que são as situações que nós chamamos de irregulares. Irregulares do ponto de vista da fé, do ponto de vista da igreja, né? Então, são esses 3 pontos, eu acho que são as raízes, né, dessas forças que destroem as famílias do mundo de hoje. Mas, principalmente, a cultura individualista e a cultura do provisório, que estão aí, né, a todo momento tentando nos seduzir para enfraquecer este amor fecundo, este amor capaz de dar vida, né? E se nós olharmos a morte de Cristo na cruz, é um amor fecundo. O sangue que Cristo derrama na cruz é o sangue que alimenta a nossa fé. O sangue dos mártires, né, é fermento na massa da nossa vida humana, da nossa relação com Deus. Então, é este mesmo amor que nós estamos falando aqui. Que amor fecundo é esse? É um amor que me ajuda a me doar ao outro, me faz capaz de oferecer a minha vida para que o outro seja feliz, me amando também, né? E recebendo este amor. Aqui falei muita coisa, né? Mas vamos alinhavar isso tudo aí. Isso. As pessoas que estão entrando podem pensar assim, o matrimônio, ele é uma criação da igreja. Mas isso não é verdade. O matrimônio é uma instituição natural, como o padre já disse, desde os primórdios, desde o início da criação. Isso é um movimento natural, né? As pessoas às vezes nem têm assim, uma educação em casa que direciona, de alguma forma, para essa ideia de se unir a uma outra pessoa, e é um movimento natural. Lógico que o padre trouxe a ideia de que o amor no matrimônio não é um amor simplesmente daquela empolgação inicial, da paixão, aquela coisa toda, mas isso vai atraindo, isso deve ir crescendo. Esse é um movimento que acontece com naturalidade, assim, a gente vê que isso é natural. Então, o matrimônio é uma instituição natural. Porém, com Cristo, o matrimônio se torna um sacramento. Então, assim, há uma elevação com uma graça especial com relação ao sacramento do matrimônio. Então, nós temos um problema. A gente olha hoje a família e fala assim, poxa, a família hoje está com problema no individualismo. O marido, tudo que ele faz, mas ele cede aqui pensando lá na frente. Ó, eu vou parar de ver, se eu dou esse exemplo do futebol, eu vou parar de ver o futebol e vou ao cinema com você, mas da próxima vez. Então, assim, não tem uma relação de gratuidade, essa generosidade. Só que esse problema, ele já está acontecendo no meio. Então a gente tem que ver assim, a origem do problema. E talvez as pessoas que estão nessa live aqui não se deem conta disso, que o problema está justamente lá no dia que você se decide casar. Quando você fala assim, vou me casar, e aí você não sabe o que é o matrimônio. Você não sabe o que o matrimônio representa na vida de uma pessoa e o que ele faz. O matrimônio é um sacramento. Então ele opera alguma coisa na pessoa, né? Por exemplo, a pessoa vai na confissão, por exemplo, e ela confessa os seus pecados. O sacramento não só perdoa o pecado, mas tem uma graça, ele opera nela. Há um movimento de transformação, mesmo que depois ela caia novamente no mesmo pecado, mas mesmo assim a graça está operando ali de alguma forma. E no sacramento a mesma coisa. E aí, assim, nós não acreditamos nos sacramentos. Esse é um grande problema. A nossa visão, ela é uma visão que foi entrando na igreja, uma visão muito social mesmo de tudo. De passagem, simplesmente, sendo visto. Por exemplo, nós levamos nossos filhos para serem batizados, não porque a gente acredita no sacramento do batismo, mas é porque nós acostumamos a fazer isso, e depois tem um almoço, e funciona assim. A primeira comunhão é a mesma coisa. Os padrinhos nós escolhemos pensando, sei lá,
na festa de aniversário dos nossos filhos, a gente não pensa que se esse padrinho vai rezar ou não pelo seu filho, qual que é a função espiritual dele na vida do seu filho. A gente não tem mais a realidade espiritual da coisa. Na última live a gente falava da igreja, se você olhar só para a igreja do ponto de vista imediato, a gente vai amputar o que a igreja é, porque ela vai se tornar uma ONG, e talvez uma ONG que carece de muitas coisas. Mas você olha para o lado espiritual, aí você começa a entender a igreja. E no matrimônio é a mesma coisa. Pode parecer uma realidade muito dura as pessoas escutarem isso aqui agora e falar assim, eu não concordo com isso que eu vou falar aqui agora. A gente olha para um pai e uma mãe, a gente pensa assim, dentro do matrimônio, qual que é o amor que deve prevalecer ali? A gente pensa assim, é o amor pelos filhos, porque são os nossos filhos, aquela coisa toda. Só que a união de você com o seu filho, ela é uma união de sangue, ela é uma união natural. A união de um marido e uma mulher, ela é uma união sobrenatural, é uma união da graça. Um filhote com a sua mãe, ela tem uma união natural, mas essa união sobrenatural do matrimônio, ela somente nós temos. Por quê? Porque é uma graça dada aos homens. É uma graça de aquele que é criado à imagem e semelhança de Deus, ele é convidado com o Cristo a participar de uma vida da graça, uma vida da própria Trindade. Então, padre, às vezes a gente vê que muitas crises das famílias acontecem porque o esposo começa a ver a esposa a dedicar-se aos filhos e esquecer dele. E o contrário também. Como se a partir do momento em que os filhos nascem, né, essa fecundidade do amor se manifesta às vezes nos filhos, né, na relação de doação com os filhos, e as pessoas se esquecem de que a origem dos filhos acontece no matrimônio, na graça do matrimônio que é dada. Eu até usei uma expressão um dia com a minha mãe aqui, ela fez aniversário de casamento no último dia 8 agora de janeiro, falou, hoje é dia de festa, né? Aí eu falei assim, hoje é o dia da festa mais importante, falei para ela, mais importante desta casa. Porque se não fosse esta festa, isso tudo aqui que nós estamos fazendo não iria acontecer. Não teria festa de aniversário, não teria primeira comunhão de filho, não teria batizado, nada disso. Por quê? Porque a origem de tudo foi o matrimônio. E as pessoas, o senhor trouxe a cultura do descartável, a pessoa se satisfaz, por exemplo, não deu certo aqui, não vou poder casar na igreja, mas eu arrumo um jeito aqui no civil, chama um pastor, faz um malabarismo religioso, chama um pastor, vou chamar um seminarista, já que o padre não pode vir, né? Vou chamar um seminarista. Para falar umas palavras bonitas para mim, né? Isso. Né? Ou o padre vem aqui mesmo, eu conheço um padre, ele arruma um jeito, né? Na calada, aquela coisa toda, para satisfazer, não um amor, doação mesmo, não, mas assim, o meu ego mesmo, o meu individualismo, é porque eu quero, né? Eu não estou nem aí se não deu certo, eu não vou fazer dar certo. E isso é um casamento cenográfico mesmo, né? As pessoas estão... É isso, nós estamos na era do teatro. Estamos na era do teatro. Né? As coisas devem parecer. Então, e isso não é só no casamento, né, Alisson? Ontem nós celebrávamos a festa do batismo do Senhor. E eu, na minha reflexão, no momento da reflexão, eu falava justamente disso. Os sacramentos da igreja, eles nos oferecem a graça de Deus, né? A gratuidade de Deus, a graça de Deus nos é oferecida através dos sacramentos. E nós vivemos os sacramentos de maneira muito precária, né? É vergonhoso hoje os sacramentos da nossa igreja, o modo como as famílias procuram a igreja para pedir batizados, né? Padrinhos evangélicos. Aqui não é um preconceito religioso, não tem sentido. Como que um padrinho evangélico vai oferecer um batismo que ele negou, que ele não acredita, né? E o matrimônio também, né? Então a gente esquece essa força, né, vital para nós que somos homens e mulheres de fé, nós que somos crentes, essa força que é essencial para nós, que é a graça de Deus presente nos sacramentos. Eu só posso oferecer aquilo que eu realmente acredito, né? Eu só posso ser testemunha de um matrimônio se eu realmente acreditar no amor desse família, desse casal, né? Porque senão nós estamos negando a graça de Deus. Eu dizia ontem, a gente brinca com a graça de Deus. E aí nós nos tornamos desgraçados. Porque quanto mais distante de Deus,
quanto menos a gente prioriza a nossa experiência sacramental, nós nos distanciamos da graça de Deus. Então, somos desgraçados, somos sem graça. Então, nós precisamos valorizar isso. E quando a gente valoriza isso, a gente não tem que ter medo, né? A igreja precisa exigir somente padrinhos católicos. Nós não temos que ter medo. Porque essa é a essência da nossa fé, né? É bíblico, está no magistério, está na tradição da igreja. E nós, por experiências, né? Eu tenho 3 anos de padre só, mas faço um trabalho muito próximo aqui na minha paróquia com os casais. E tenho certeza que se nós levássemos essa experiência sacramental mais a sério, nós teríamos menos problemas, porque nós conseguiríamos revelar às pessoas ou trabalhar isso com as pessoas, né? Essas questões que hoje são raízes que podem apodrecer essa experiência frutuosa do amor familiar, como a cultura do provisório e o individualismo, né? Que são esses olhares no singular, né? O amor na família não pode ser um olhar singular, é um olhar plural, é o olhar do marido para com a esposa, mas com os frutos desse amor também, que são os filhos, né? Isso é graça de Deus, presente no dia do matrimônio, né? Uma coisa bonita que eu acho, que me encanta, é a igreja dizer, olha, o sacramento do matrimônio só se consuma com a relação sexual dos esposos, do marido para com a mulher, porque é graça de Deus. Então, isso é sacramento também, né? A primeira relação sexual do marido com a mulher, a partir do sacramento do matrimônio, ela consuma, ela oficializa aquele sacramento. Ou seja, é o que diz lá no livro do Gênesis. Estavam nus e não se envergonhavam, né? Um pertence ao outro. E essa oferta, né, não é individualista. Um consegue oferecer-se ao outro por acreditar nesse projeto, né, da família, esse projeto no plural, né? Um mais um são sempre mais que dois, né? Tem uma música popular do Roupa Nova que diz isso. E é verdade. A família é este projeto, né? A graça de Deus, porque nós experimentamos ela no sacramento. Uma coisa que a Claudilene Vec comentou aqui, que é importante a gente destacar, porque às vezes pode ter um ruído. Ela disse que concorda com a minha fala, o que não é aceito é uma mulher abandonar o filho por causa de um homem, e isso se tornou uma triste constância. Isso aí, o fato de abandonar um filho por um homem, né, isso já é um problema que a gente já está tratando aqui, porque geralmente isso acontece, não é a esposa que está abandonando o filho pelo esposo dela, que ela casou no dia lá, no matrimônio dela. Geralmente é por outro. Então, você já vê que essa cultura de que o amor não permanece, o fato dela abandonar o filho aqui é justamente um problema que a gente já está tratando aqui mesmo. Não é uma coisa nova, né? Agora, esse problema da permanência do amor, as pessoas não conseguem entender porque nós temos uma dificuldade no nosso tempo, porque a gente olha para o outro e não consegue dar um salto para aquilo que o outro pode ser. Por exemplo, vamos dar um salto, já que a gente parou aqui no matrimônio, no dia da celebração do matrimônio, vamos dar um passo atrás. Os casais de namorados, por exemplo. A gente olha esse período do namoro como um período de conhecimento, um período de troca de experiência, um período de crescimento do amor, né? Esse amor que não, eu quero dar a vida por essa pessoa mesmo, quero me entregar por essa pessoa. E aí a gente começa a ver que não é muito bem isso que acontece no período do namoro. A gente vê que a ideia de que o namoro é muito valorizado nos nossos tempos e o matrimônio é desvalorizado. Ou seja, o namoro, que é um período de transição, o namoro, ele tem aquela fala que o namoro foi feito para acabar. Ou você termina o namoro, ou você casa. Não tem essa de eternos namorados, né? Então, assim, é um período de transição, um período transitório, e a gente vê a valorização desse transitório com a desvalorização daquilo que é permanente. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de olhar para o outro e ver que o outro pode ser melhor e que nós
podemos ser melhor para que o outro seja melhor. Pode falar, pai. Pode concluir. E vou dar um exemplo. O senhor deu o exemplo do sacerdócio do senhor, e o senhor pode até confirmar isso. O senhor fala assim, poxa vida, como é que o padre vai estudar e demora, sei lá, 8, 9 anos estudando, é muito tempo e tudo mais. A gente parar para pensar que esse período é um período em que a pessoa que está se dedicando a isso está se melhorando, está buscando um caminho, fazendo um caminho de melhora, para poder se entregar e fazer com que o outro seja melhor. Então, o tempo de preparação é o tempo de você ver o que a pessoa pode ser e o que você pode ser de melhor para ela. Isso. O que eu ia dizer, alguém até comentou aqui o LKVIK. A inobservância dos princípios fundamentais acabam gerando essas particularidades com o abandono do filho. Isso é fundamental para a gente entender. Nós estamos falando aqui da proposta da igreja para a família, uma proposta ideal. Mas é óbvio que existem particularidades. É óbvio que existe, ao longo deste caminho de perfeição, situações que se perderam ao longo do caminho. Mas isso não pode comprometer o sacramento do matrimônio, né? Porque isso é graça divina, né? Então, porque um pai abandona um filho, ou uma mãe, ou porque os pais abortam, entende? Ou porque o marido trai a esposa, ou a esposa trai o marido, enfim, inúmeras circunstâncias, né? Então, é porque se perdeu-se ou nunca acessou, né, esse princípio fundamental do sacramento do matrimônio. E aí entra a principal questão que a gente está falando dela. O que leva uma pessoa, por exemplo, nessa história, né, que colocaram aí na pergunta, de um pai, uma mãe que abandona um filho? Isso é individualismo. É um olhar para o seu próprio umbigo, é um olhar para si mesmo. Então, se não existir, né, uma conscientização ou uma busca para esses princípios fundamentais do matrimônio, nós vamos chegar a uma conclusão muito vã e muito vazia, que é tipo assim, é melhor deixar de existir o sacramento do matrimônio, então, já que tem tantas crises no mundo de hoje. Então, é justamente isso que o Papa João Paulo II fala, né? A família é alvo de inúmeras forças que a destroem. Essas forças, elas não estão dentro do sacramento. São as forças presentes no mundo, no coração de cada ser humano, né? Eu acho que para viver esses princípios que nós estamos falando aqui, na verdade, para viver de fé, é preciso uma decisão. Essa decisão amorosa que nós estamos falando, que é necessário, né, do marido para com a mulher, né, ou do marido e da mulher para com a família, exige também quando a minha opção de fé, a minha relação com Deus, com a minha fé. Eu preciso me decidir, porque senão nós vamos achar que a fé tem que girar em torno do nosso próprio umbigo. Senão nós vamos querer que a igreja se adapte àquilo que eu quero fazer. Não, eu quero que no batismo do meu filho tenha 30 padrinhos, e a igreja tem que aceitar isso. Porque senão eu vou batizar em outro lugar. Então vai batizar em outro lugar, porque aqui, né, a gente não faz o que a gente quer, a gente faz aquilo que são os princípios fundamentais, né? E eu penso que quando a gente está falando disso na live, né, claro que aqui não é uma aula, aqui não é um estudo, aqui é um bate-papo muito livre, muito tranquilo, mas nós temos que pensar. Para compreender tudo isso que nós estamos falando aqui, tem que exigir uma decisão. E aqui também, Alisson, que a proposta da igreja é essa, né? A igreja não olha com preconceito para as inúmeras realidades familiares, né? A igreja não olha com preconceito para os casais de segunda união, para os divorciados, nada disso. Só que a igreja não desvaloriza o sacramento do matrimônio mediante essas situações que nós aqui chamamos de irregulares, né? A igreja tem um olhar misericordioso, um olhar de preocupação. O início da Amoris Laetitia, que é o documento que o Papa Francisco escreveu, né, após o Sínodo dos Bispos sobre a família. O que foi o Sínodo dos Bispos? Foi uma consulta sobre a realidade atual das famílias. O Papa começa o texto assim: a alegria do amor que se vive nas famílias é também o júbilo da igreja. E as tristezas, as mágoas da família também são as mágoas e as tristezas da igreja. A igreja está junto neste barco, né? Só que a igreja olha com misericórdia para as particularidades nessa situação. Um pai que abandona a família,
Porque o pai não abandonou o filho só. Ele abandonou a família. Ele abandonou a estrutura familiar, que era o objetivo ser construído. Então, ele que abandona, ele está experimentando um vazio em si mesmo. Né? Ele não está abandonando só a família. Ele está dizendo muita coisa nessa situação. Então, é por isso até que o Papa diz que todas as situações particulares do mundo de hoje, nós precisamos acompanhar, discernir, né? Acompanhar com misericórdia, acolher, porque são muitas realidades, mas muitas acontecem justamente porque perdeu-se, né, o princípio fundamental do sacramento do matrimônio, que é a base da família. Nós estamos acostumados com... Você já trouxe esse exemplo, né? Quando você vai fazer uma compra na internet hoje, daqui 2 dias o seu produto já chegou em casa e você tem uma oferta muito grande. Eu vou comprar aqui nesse aplicativo eu não gostei do atendimento ou o preço, vou olhar no outro aqui e vou de acordo com o que eu quero, o que eu acho que é melhor para mim. Esse produto aqui está mais barato, ou chega mais rápido, ou a garantia é maior, alguma coisa assim. Então a gente começa a enxergar tudo com um viés meio que liberal nesse sentido, liberal econômico, né? Você consegue comercializar as coisas. Por exemplo, né? A pessoa vai querer fazer o batismo, vai batizar a criança dela, o filho dela. Ela chega na paróquia e diz que quer um batismo exclusivo. Não vai batizar com a comunidade. Não tem o dia do batizado, né? Sei lá qual que é, o final de semana. Ela quer um batismo exclusivo. Por quê? É porque um padrinho mora fora e vai vir, precisa, né, esperá-lo, alguma coisa assim? Não. Simplesmente porque ela quer um negócio exclusivo. Porque hoje a gente consegue adquirir as coisas comprando com exclusividade. Só que aí a gente já desvincula daquilo que é o princípio, a gente está falando de princípios fundamentais, um dos princípios fundamentais do cristianismo, que é a vida em comunidade. Se a gente já desvincula disso, você vê que a natureza dessa família que está nascendo aí, nesse batismo dessa criança, já está com um problema. Porque a comunidade família dela também vai viver um momento parecido com este. Que ela vai ter o tempo dela, a exclusividade dela. Né? O marido vai ter a exclusividade dele, a esposa vai ter a exclusividade dela. E aí a gente vê que não vai funcionar, não vai dar certo. E o que as pessoas estão preocupadas hoje em dia, né? Do ponto de vista pastoral, eu percebo isso. As perguntas são assim, padre, no casamento, quantos padrinhos podem entrar? Padre, quantas damas podem entrar? Padre, pode jogar flor no chão? Pode entregar flor para não sei quem? Pode entrar com a imagem de Nossa Senhora? Pode entrar com o quadro da minha avó, da minha mãe, da minha tia? Só que, assim, isso é fundamental para o sacramento do matrimônio? Será que essa é a essência? Né? Então, por que se perde? Porque perde-se o foco, né? O princípio fundamental, né? Aí fica perdido no meio do enfeite, no meio do pavão, né? A gente quer transformar num pavão e aí a essência do sacramento fica esquecida. O casal nem se preparou espiritualmente para viver aquele momento, né? O casal está preocupado com a festa que vem depois, com o cumprimento das famílias. Então, assim, isso pastoralmente é quase 90% dos matrimônios, das pessoas que nos procuram hoje. Então, assim, tá errado, né? O foco. E pessoas da igreja, pessoas de vida de fé. Então, assim, tá errado, né? Nós temos que voltar atrás e começar uma catequese, então, né? Para a gente entender realmente o que é essencial. A Josiane trouxe uma coisa aqui que é importante também. Eu concordou com o senhor, são os fiéis que precisam se adequar à vontade da igreja, não a igreja se adequar à vontade dos fiéis. Tem uma palavra hoje que causa arrepio nas pessoas, a palavra submissão, nos nossos tempos, né? O que significa a palavra submissão? A palavra submissão significa estar debaixo da mesma missão. Quando uma pessoa chega na igreja e pede um batismo, né, tem essa pergunta, gente, no ritual do sacramento, o que vocês estão pedindo à igreja? Você vê que tem pais no momento desse momento que não sabem responder. Não sabe. A pergunta é, você está pedindo o quê? Estou pedindo o batismo. Ou seja, eu vejo a missão da igreja e eu quero ter a mesma missão, estar debaixo da mesma missão, e eu vou lá e peço aquilo que a igreja me oferece. Eu peço a missão da igreja. E o senhor trouxe a respeito da preparação espiritual. Às vezes os padrinhos
com os noivos, começam os preparativos do matrimônio e tudo mais, eles não têm, assim, não vamos falar todos, mas vamos falar 99%, eles não têm a curiosidade de pesquisar sobre o rito, para saber o que vai se passar lá naquele momento. O que ela vai responder. O que ela está assumindo. Porque nós não temos uma visão de fé, como o senhor já disse no início, essa decisão de fé, dizer lá na frente do altar um sim e voltar atrás, depois, pelo menos assim, abandonar aquilo que você disse, é normal, porque eu já faço isso no dia a dia. A pessoa fala um negócio comigo ali, eu falo que sim, depois eu volto atrás e digo que não, e não tem consequência nenhuma para mim, eu começo a enxergar o matrimônio assim também, os sacramentos assim também. Então, as famílias, né, nascem sem que as pessoas entendam ou tenham uma curiosidade de saber o rito. E nós não temos mais desculpa. Sei lá, 50, 60 anos atrás, as pessoas falam assim, mas eu não tenho acesso ao ritual em casa. Hoje você digita na internet, você vê o ritual do sacramento do matrimônio com muita facilidade. Então as pessoas não têm a noção do que elas vão dizer, sabe? Sobre o sim, né? Já que esse sim, a gente fala desse sim nessa live, quando falo de matrimônio, eu digo um sim, mas que sim é esse? Não é um sim somente, são 3 sims. A pessoa que é casada, né? Você sabe, né? O pessoal que está casado aqui, que está participando da live, o pessoal sabe que o pessoal que casou, quais foram os sims que vocês disseram diante de Deus e dos seus noivos, prometendo o quê? Né, que a gente pensa assim, não, eu prometi simplesmente ficar casado até que o outro morra ou eu morra, né? Mas você não prometeu só isso, né? Você prometeu mais do que isso. Só que a gente perdeu de vista a necessidade de se preparar. Essa ideia do retiro, né, você vai se retirar, ela é uma ideia inconcebível nos nossos tempos. Você não tem como se retirar. Hoje vou ficar offline hoje na rede social, no WhatsApp, a pessoa acha que você está fazendo um descaso dela. Você ficou offline, não respondeu a minha mensagem. Eu estava em retiro. E isso não entra na cabeça das pessoas. Porque essa ideia de aprofundar as coisas também é um problema nos nossos tempos. Às vezes os casais resolvem casar, resolvem fazer essa passagem no rito do matrimônio, né? Dizer sim um ao outro, só que com uma relação superficial. E aí, assim, o problema da relação superficial é que ela vai gerar diversos problemas. O senhor pode trazer até experiências, o senhor deve ter muitas experiências ouvindo os casais, de problemas que, assim, com uma conversa, resolveriam. Ou às vezes não dizem o que estão sentindo, e aí arruma uma briga à toa no relacionamento, porque não tem essa profundidade. A profundidade de você dizer abertamente ao outro o que você está sentindo, o que incomoda, porque você tem a certeza de que vocês estão caminhando juntos, com o mesmo objetivo de dar a vida um pelo outro, e de que a sua queixa, a sua reclamação é simplesmente porque você quer melhorar este caminho. Eu acho assim, eu vejo que as grandes crises matrimoniais, né, do mundo de hoje é justamente por causa desse encantamento, né? O Michael colocou aí. Infelizmente, há uma ideia muito supersticiosa acerca dos sacramentos. É a mágica que vai mudar a vida sem nenhum esforço pessoal. O meu namorado me trai, eu vou casar com ele porque eu sei que ele casando comigo na igreja ele vai mudar. Ou a minha namorada me trai, né? Vice-versa. Então, isso não é um problema de sacramento. O sacramento não vai fazer essa mágica. Isso é um problema de caráter, né? Então, se a coisa está assim antes, se prepara, porque depois esteja preparada para lidar com isso depois do matrimônio. Então, eu acho que tem a ver com esse encantamento, é uma fantasia mesmo. As pessoas idealizam que depois do casamento vai mudar, né? E isso não é verdade. O tempo de mudar é agora no namoro, né? Não é depois do matrimônio. Não existe uma mágica no sacramento que faz com que as pessoas mudem o seu caráter ou que mudem o seu jeito de ser, né? O marido vai continuar sendo o namorado, né? A esposa vai continuar sendo a namorada, com as mesmas atitudes. Claro, a experiência, o tempo, a idade, todo mundo vai amadurecer, né?
mas tem características que a gente não amadurece, que elas não mudam, que elas são as mesmas. Então, isso tem que ser muito levado em conta, né? Os casais têm medo, aproveitar, é a oportunidade do namoro. O namoro é o tempo do conhecimento, o namoro é o tempo do diálogo, né? Essa questão mesmo dos filhos. Os namorados precisam conversar disso. Quando nós casarmos, você vai querer ter filhos, né? Porque isso é uma questão fundamental do sacramento do matrimônio. Entende? Por exemplo, você falou das perguntas aí do sim. Uma das perguntas é se vocês querem procriar, né? Acolher a graça de Deus através dos filhos que Deus enviar. Então, se a resposta for não, é um impedimento para o sacramento do matrimônio, para a validade do sacramento do matrimônio, porque isso é fundamental, né? Então, existem algumas questões que elas não podem ser tratadas somente após o matrimônio. Elas devem ser tratadas no tempo de namoro. Senão, não existe essa experiência de conversão. Ela é uma experiência de cada um. Cada um precisa optar, né, por mudar de vida, por fazer essa experiência de ser um homem novo, uma mulher nova, de oferecer-se nessa experiência amorosa. Porque senão a coisa não muda nada, não. Vai continuar tudo sendo como antes, né? Ou piorando, porque a gente tende a piorar conforme a idade vai chegando, né? Então, eu acho que a maioria desses problemas estão ligados justamente por causa de uma fantasia, né? Principalmente com relação ao sacramento matrimonial. E isso, as pessoas às vezes entendem mal o processo do namoro. A gente vê o Maicon falou a respeito da mágica do matrimônio, às vezes a gente vê também o namoro como um tempo muito fantasioso, e às vezes a gente quer afirmar muito e permanecer nesse tempo do namoro com essa fantasia, porque a gente tem um medo desse período de transição. E aí a gente desvaloriza o sacramento do matrimônio. Uma dúvida, padre, que pode surgir nesses últimos tempos, esse assunto tem sido falado muito por causa do que o Papa Francisco tem facilitado e feito, exigido para que algumas coisas sejam resolvidas, que é a questão da nulidade do matrimônio. Isso pode gerar uma certa confusão, porque aí pode gerar assim, o senhor trouxe no início assim, o amor no matrimônio, ele não é transitório, ele não se acaba, ele permanece, né? O São Paulo escreve isso na sua carta aos Coríntios, que tudo vai passar, o que não vai passar é o amor, né? Então o amor é a única coisa que permanece. As pessoas podem pensar assim, isso aqui é um tipo de divórcio. Então, se é um tipo de divórcio, o amor, então, ele passa, é possível, então, se desvencilhar de qualquer tipo de matrimônio aqui, por qualquer problema. As pessoas inventam histórias as mais absurdas possíveis para tentar convencer de que é possível fazer um processo de nulidade, como se o processo de nulidade fosse anular o casamento. E não é isso. É declarar que o casamento não aconteceu. Muitas coisas podem ser impedimentos, mas o senhor poderia só falar assim, um pouco melhor para as pessoas o que é este processo. Posso. Deixa eu só voltar aqui uma questão que alguém colocou aqui, que eu li. Não sei se eu vou conseguir. Acho que eu não estou conseguindo voltar. Ah, consegui. Claudivec. É a Claudilene? Claudivec? Claudilene Vec. A Claudilene. Eu não vejo minha paróquia se dedicando a um encontro de casal como vejo o pastor Cláudio Duarte, nem como vi o falecido e muito amado Padre Léo. Isso é importante. Só que isso é um modo, Claudilene, de nós terceirizarmos e isentarmos a nossa responsabilidade. Porque quando você procura catequese matrimonial, você está prestes a casar. Aí já era. Porque a sua consciência do sacramento já está formada, né? Os enfeites que você quer, quantas flores vão ser jogadas no chão, quantas, sei lá, quantas damas vão ter, isso tudo já está pronto. Quando os padrinhos, quando os noivos procuram a igreja, já está com tudo isso formado. Então, essa catequese ela é importante, mas nós não podemos responsabilizar somente os padres, os pastores, a igreja. Mas nós temos que nos responsabilizar. Isso tudo é muito acessível sobre o sacramento da igreja. O Catecismo da Igreja Católica tem
Um capítulo. uma sequência de artigos, um capítulo, só sobre os sacramentos. Né? Quem aqui já leu no Catecismo da Igreja, né? Comenta aí, quem já leu no Catecismo da Igreja a parte dos sacramentos? Né? A partir do parágrafo 1601. Então, nós que temos que buscar isso, e às vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade, porque é difícil, né? Aí eu tenho preguiça, aí eu vou procrastinar, né? Vou deixar para depois, enfim. Então, eu acho assim, que é uma forma de culpar, né, a igreja, né? E primeiro que nem todos os padres têm a capacidade de acompanhar casais, de tratar sobre o sacramento, né, do matrimônio. Enfim, né, eu acho que é uma missão do fiel, né, procurar, buscar, estudar, saber, conscientizar, para viver bem o sacramento, para que ele mesmo consiga experimentar a graça de Deus de maneira abundante. Mas aí a sua pergunta, né, sobre a questão da nulidade matrimonial. A igreja não anula casamento, isso não existe, né? Senão tudo que nós falamos aqui, nós podíamos jogar no vaso e dar descarga, né? Não teria sentido nenhum. Então a igreja não anula casamento. Existe um processo na igreja que é um processo de verificação de nulidade matrimonial. Então, este processo de verificação, ele tem que ser aberto com o pároco da paróquia, né? O casal ou uma das partes vai procurar o padre, né? E vai apresentar os argumentos, né? Para comprovar que não existiu o sacramento. Não se comprova que o sacramento acabou ou que o sacramento deu errado, né? O que nós precisamos não é uma parte contra a outra, o marido contra a ex-mulher, né? Que não é o processo de nulidade, não. Nós precisamos provar que não existiu o sacramento. E aí tem inúmeras situações, né? Vou falar duas aqui, né? Primeiro, imaturidade. Eu casei, achei que não pudesse encontrar outra pessoa, né? Ou eu casei grávida e a gravidez, né? Eu me senti obrigada a casar porque senão eu não poderia casar, enfim, né? E erro de pessoa, né? Então, enfim, tem muitas situações que podem ser provadas que não existiu o sacramento, mas não existe essa história de anular casamento. Isso não é verdade, né? A igreja não anula casamento, né? Senão nós feriríamos o princípio fundamental do sacramento matrimonial. Então, o que se prova, né, em tribunal, né, se apresenta e o tribunal vai verificar, né, com os meios cabíveis, com os profissionais competentes, vai verificar se existiu ou se não existiu o sacramento do matrimônio. Então, se alguém tem, né, alguma questão a respeito do processo de verificação de nulidade matrimonial, o primeiro passo é procurar o padre, né? E dizer, padre, a minha história é essa, né? E não dá para contar uma história por parte. É uma história completa, desde o tempo do namoro, com toda a riqueza de detalhes, até o dia de hoje, né? E ali o padre vai observar se existe algum conteúdo que pode provar que, de fato, o sacramento não aconteceu. Então, durante a live eu já disse, né, por exemplo, quem não está aberto à procriação, né, esse matrimônio é nulo. Quem, por exemplo, quem no namoro, por exemplo, mantém um vínculo de infidelidade também, porque a pergunta da fidelidade também acontece, né? Isso. Eu conheço um caso, assim, de que a pessoa passou por isso. Por exemplo, ou a mulher ou o marido tem problema de não poder engravidar, de infertilidade, né? Enfim, problemas que impedem a fertilidade do casal, né? Também, né, o motivo esconde da outra parte, né? Enfim, então tem inúmeras situações, é muito amplo nessa questão do processo de verificação de nulidade matrimonial. Eu nem tenho competência para tratar disso com particularidade, mas acompanho, né, na minha paróquia, né, processos, já tive êxito num processo, nós conseguimos provar, né, que o matrimônio não existiu, e enfim.
Então, que ninguém casa de novo, né? Casa-se uma única vez. Então, conseguindo essa nulidade, o Tribunal Eclesiástico pode dizer, olha, ele pode casar de novo, ou ele precisa de uma autorização do psicólogo para casar. Então, pode ter também alguma orientação para o futuro, né? Algum veto, né? A gente chama de veto. Então, é uma questão dolorosa, porque a pessoa precisa reviver essa história, mas é também uma possibilidade. Então, acho que é aquilo que a gente dizia anteriormente. A igreja, né, olha com misericórdia para todas as situações presentes no mundo de hoje. Para os divórcios, para as novas uniões, né? Para os filhos que foram abandonados pelos pais, enfim, né? Para os filhos homossexuais. A igreja olha com misericórdia para tudo isso. Só que a igreja oferece às famílias, né, o sacramento do matrimônio desta forma que nós estamos falando aqui, né, para que os casais possam se santificar e possam viver desta graça de Deus presente no sacramento matrimonial. Você disse de maneira, né, muito bonita, né, o amor não acaba, né? A carta aos Coríntios fala isso para nós. Então, nós precisamos entender isso e fazer a opção, né, hoje de amar, né, de oferecer amor, né, nessa união familiar, conjugal, para que nós consigamos dar um bom testemunho da família no mundo de hoje. Porque falta bom testemunho também. Então, acho que nós precisamos testemunhar, né? A igreja precisa ser testemunha do cuidado, da misericórdia e do acompanhamento. Queria falar uma coisa que eu me lembrei aqui agora, Alisson. A gente tem tempo? Tem, claro. Eu cheguei na paróquia aqui e acompanhei. Tinham 2 grupos familiares. Um grupo era a pastoral familiar, né? Dos casais casados na igreja, enfim. E tinha um outro grupo que era... Tinham casais de novas uniões, outras situações, né? Que nós chamamos aqui na igreja de irregulares, enfim. Então, essa pastoral familiar cuidava desse grupo. E eu me reuni e tal, fui acompanhando o grupo e fui tratar sobre a questão do sacramento do matrimônio com este grupo, né? Explicar a questão, porque as pessoas ficam assim, pode ou não pode comungar? Ficam nisso que é muito vazio, isso é muito pouco, né? Nós estamos falando de coisas muito maiores. E acompanhando este grupo, eu descobri que ali, este grupo de casais de segunda união, que ali tinham 2 casais que não eram de segunda união. Um deles até contraíram um matrimônio na igreja, com quase 60 anos os 2. Olha. E foi um momento muito bonito, porque eu comecei um acompanhamento, eles tiveram a iniciativa de interromper a comunhão eucarística, física, né? Fizeram a comunhão espiritual por um tempo, se prepararam para o sacramento e casaram na igreja. E no dia do casamento, né, confessaram antes, receberam a Eucaristia. E foi um momento muito bonito, uma história que necessitava de quê? De acompanhamento. Então, aqui eu acho que entra o papel da igreja, o papel dos padres, né? Da comunidade, de acompanhar, de conhecer as histórias. Porque cada história é tão particular que pode ter ali uma particularidade que a gente precise, né, cuidar mais próximo. Aí o Paulino está colocando uma questão aqui importante também, né? E o casamento de um católico com um que não é católico? É possível, né? Isso está presente no processo de habilitação matrimonial. Então, essas questões precisam ser faladas e o padre precisa de acompanhar, porque a igreja tem uma palavra para todas essas situações. Né? Não é só um fardo pesado jogado no ombro das pessoas. Uhum. Uma coisa importante, a gente caminhando para o final, é que a família, neste mundo, ela busca ser um reflexo da família que é Deus. E no final das contas, mesmo que uma pessoa seja um sacerdote e não tenha essa família como a gente entende, né, com o marido e a esposa, com os filhos, mesmo assim, a paternidade é exercida de forma espiritual, no final das contas, a gente caminha neste mundo, se prepara para fazer parte da família de Deus no céu. Né? Sermos todos membros da família de Deus. Né? A igreja é a família de Deus. Se nós estamos em comunhão com a igreja, se a gente acredita e vive a nossa fé,
nós procuramos o quê? Crescer na família de Deus, na comunhão da família de Deus, ser um bom filho, e no caso com os nossos irmãos de comunidade, dependendo do caso, ser até um pai espiritual para ele, né? Já que ele entra às vezes na comunidade agora. E o Papa até nesses últimos dias falou disso, de não negar a paternidade e a maternidade. Que é difícil, sim, ser pai, ser mãe, é complicado, é muito difícil, exige muitas coisas, você perde, abre mão de algumas coisas, mas se você não abrir mão dessas coisas, abrir mão da paternidade e da maternidade é abrir mão de uma parte substancial, essencial da sua vida. Que nós fomos criados para sermos maduros, e a maturidade vem com essa ideia de paternidade e maternidade. Nós temos muitas dificuldades de entender isso hoje, porque nós estamos numa crise de fé nas pessoas, as pessoas procuram tantas coisas na internet. Hoje mesmo, muita gente deve ter procurado aí diversas coisas curiosas na internet e não temos a curiosidade de pesquisar as coisas da fé na internet. Então, a promoção de encontros, a pastoral nesse sentido, ela é um remédio, porque nós estamos doentes de alguma forma, né? Está faltando alguma coisa, o corpo está doente, então a gente está usando paliativos, né? Lives assim, encontros para tentar esclarecer algumas coisas, é porque lá no início, lá no começo, o negócio já não deu certo, então as famílias começaram de alguma forma com esse probleminha. Padre, mais alguma coisa? Não, eu só queria chamar a atenção para esses dois pontos, né, que nós falávamos, né? Tem muitos jovens aqui na nossa live, né? Tem casais também, mas muitos jovens, né? Pensem nisso, né? A cultura individualista e a cultura do provisório, que são essas duas raízes que hoje têm destruído as nossas famílias, né? Pensar em si mesmo e pensar de maneira descartável, né? Tudo é fácil, a gente pode trocar com muita facilidade. Acho que esses têm sido, né, as duas situações mais presentes nas crises familiares, nas crises dos jovens namorados. Então, nós precisamos combatê-los. Então, se você, jovem, que pensa em contrair o sacramento do matrimônio, né, pense nessas duas culturas negativas presentes na nossa sociedade, o individualismo e o provisório, né? E acho que é preciso combatê-las. E como que nós vamos combater? Sabendo que elas existem, né? Buscando mudar, buscando converter o nosso coração, buscando fugir delas, né? E dialogando também o namorado com a namorada, né? E vice-versa, para que nós consigamos vencer essa cultura tão negativa presente nas famílias do mundo de hoje. Eu gostaria de falar isso e, no mais, agradecer a você, né? A oportunidade de estarmos aqui falando de maneira muito livre, né? Sobre o sacramento do matrimônio, falando sobre as famílias, esse amor, né? E pensando que a igreja está preocupada em levar amor para a vida das famílias e em cuidar das feridas também que existem nas famílias do mundo de hoje. Então, esse olhar nos ajuda também a compreender a riqueza do sacramento que nos oferece a graça de Deus. Obrigado, irmão, por esse apostolado tão bonito, né, de evangelizar nas redes sociais. Né, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de estar perto de você. E obrigado, né, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, partilhando um pouquinho das nossas experiências, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente estuda. Né, desculpa alguma coisa, né? Muito obrigado. Padre, muito obrigado pelo ter aceitado o convite. Hoje é dia de folga do senhor. O senhor costuma compartilhar nos stories lá um desenho de um padre falando algumas coisinhas de folga, né? Hoje é dia de folga. Muito obrigado por ter cedido esse tempo aqui para poder falar para as pessoas. É uma palavra de paternidade mesmo, né? Embora o senhor talvez não seja o pároco da maioria aqui, mas o senhor exercendo a sua paternidade espiritual, o cuidado que o senhor assumiu lá no dia do seu ministério, no dia da sua ordenação. Muito obrigado. Só respondendo aqui a Regina Miriam, falou que parece que quando a gente vai seguir isso tudo, a gente está seguindo a direção contrária. Justamente, Regina Miriam, hoje nós estamos na crise do amor. Se a gente quer amar, nós estamos caminhando na direção contrária mesmo. Só que o amor já traz essa dificuldade, mas ele já traz também essa satisfação de você poder dar a sua vida pelo outro, né? Jesus fala isso no Evangelho. Se você doa a sua vida, né? Você
derrama a sua vida pelo outro, você vai ganhá-la. Ao contrário, quando a gente quer preservar a nossa vida. Então, muito obrigado aos nossos queridos aí que participaram com a gente também. Se Deus quiser, segunda-feira que vem a gente reaparece de novo. Quadro, a gente marca mais uma vez, porque é sempre um prazer conversar com o senhor. Prazer, um abraço, irmão. Fica com Deus, Deus abençoe a todos. E obrigado pela companhia também de todos aí que estiveram conosco. Deus abençoe. Então, depois, daqui uns 10 minutinhos, eu vou fazer a live do sorteio lá do livro. Quem quiser participar, é só ir lá no feed e seguir lá as regras lá. Então, um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Até, Deus abençoe.